Meu povo, o mundo gospel tá pegando fogo, né? Quando eu falo para vocês que a volta do Senhor está muito próxima, tem gente que não acredita, né? Quando eu falo para vocês, tudo está cooperando para o fim. Eu já falei a respeito de reino contra reino, nação contra nação, guerra civil, tô comentando aí direto a respeito dos assuntos. E agora, meu povo, por esses dias aí, o negócio tá arrojado, é ou não é? Tivemos recentemente aí o caso da Maria Marçal, né, que recebeu uma profecia e a mãe dela com o pai dela fez aí uma live chamando o homem lá de falso profeta, né? A Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia, sim, né? Eu não posso julgar o profeta, mas eu posso e devo julgar a profecia. Agora, entenda algo, meu povo. O negócio tá pegado, vocês estão vendo aí. Tivemos agora, né, essa treta aí entre o pastor Eliseu Rodrigues e o Leonardo Salles. Primeiro vamos assistir o vídeo, né, que vai facilitar aí. Vamos assistir o vídeo junto aí, meu povo. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. E exortação da igreja, não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. O evangelho não é representado por você. O evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. Meu povo, o negócio tá pegando fogo. Já deixa o seu comentário, já deixa a sua opinião aí embaixo nesse vídeo. O que você tá achando disso tudo e desse movimento gospel. Mas vamos assistir mais um trecho do vídeo. Ali é onde eles iniciam, como iniciou ali a live e a entrada do pastor Eliseu na live do pastor Leonardo Salles. Fala, pastor! Senhor! Paz, irmão Leonardo Salles, tudo bom? Tudo bom, prazer. Como é que você tá? Graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome. Foi. Dizendo que eu citava nome de Priscila Alcântara, Gessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Gessé Aguiar. Eu só ia estar no TikTok, que tá no YouTube, não. seu nome. Não. Aí você tá dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente? Gessé Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Não entendi. Me incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Mostro para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Gessé Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, não podem me impedir de abrir a Bíblia e pregar a palavra, irmão. Você tem fraquezas, todos nós temos. Ninguém tem que ser perfeito para explanar a palavra de Deus. Existe um tipo de mensagem que é apologética, onde você defende a doutrina e você pode expor os falsos. É só isso. Agora, então, se você me disser que assistiu a mensagem inteira, aí eu vou dar credibilidade a você. Mas você nunca assistiu a mensagem inteira minha. Eu recebi o vídeo, você citando meu nome, ou seja, me acusando daquilo que você fez. Aí agora você me aceitou. Claro, muito boa a sua postura. Porém agora, eu estou te dizendo o seguinte, assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter, pois a muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Foi dando a Priscila para ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence o homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. Leonardo Salles. Aprendo. Leonardo Salles, a minha função. Olha para mim. Você me fez usar uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. Usou aí, Mateus 5.
fosse igual você, a mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã, porque de Sem para Jafé? Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para... Quem envergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Pois é, meu povo. É como vocês acabaram de assistir aí. O negócio foi muito tenso, né? Mas eu quero saber a sua opinião aqui a respeito do caso do pastor Eliseu e do pastor Leonardo. De fato, nós temos que entender algo, e isso tem que ficar muito claro mesmo para os irmãos. A natureza da Igreja de Cristo, ela é apostólica e profética. Mas, diante de tudo que a gente está vendo, nunca se viu, gente, nunca se viveu um tempo de tanta escuridão e trevas sobre a terra. Nós temos que reconhecer isso. E o inimigo tem trabalhado arduamente para trazer ignorância, ausência de luz e revelação sobre essa geração. E qual que é o problema disso? As pessoas, elas estão se apegando apenas em mover, apenas em sinais. Se não tem revelação, eu não vou. Parece que a palavra não é mais suficiente nesse tempo pós-modernista, né? Então, assim, o propósito de Deus na história é em tudo, absolutamente tudo, revelar o Filho. Então, qual é o propósito de Deus? Revelar o Filho. E o profético tem como propósito e chamado edificar pessoas à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, a palavra dos profetas para este tempo é ser como uma luz que alumia em um escuro. E qual que tem sido a palavra dos profetas desse tempo, ou dos que se dizem profeta? Então, essa ignorância trata-se de ausência de luz. Ou você não concorda? E essa ausência de luz trata-se da falta da revelação de Cristo. Se o mover profético tem que produzir Cristo nas pessoas e essa ignorância trata-se da ausência de luz, o que me implica que a ausência de luz trata-se da falta da revelação de Cristo. E qual que é o problema disso? Prende o homem em um lugar distante do seu propósito. Ou seja, uma profecia que não produz Cristo no outro faz com que essa pessoa fique presa e aprisionada distante do propósito original de Cristo ser formado nessa pessoa. Então, essa ausência de luz, ela faz com que haja a proliferação do que é falso. Obviamente, se existe falso profeta, é porque existem verdadeiros profetas, nós não temos dúvida sobre isso. Mas onde há palavra profética, a voz de Deus não pode deter a manifestação do que é verdadeiro. Então, assim, se Deus é quem está falando, Cristo precisa ser manifestado nas pessoas. Infelizmente, irmãos, esse não é o resultado que temos visto nos últimos dias. O profético, à luz da nova aliança, trabalha junto com o corpo na edificação de uma igreja cristocêntrica. E qual que é o problema desse movimento todo? O problema desse movimento todo é que está gerando um povo homocêntrico, né? O homem no centro. Então, assim, se a pessoa não ouvir algo que agrade o coração dela, ela procura uma outra igreja, ela procura um outro movimento. Agora, o que significa a palavra profecia? A palavra profecia, ela vem do grego, que significa profeteia. Exatamente, profeteia. No grego, que significa proclamação da mente e vontade de Deus. Então, o que é profecia? É proclamar a mente e a vontade de Deus. Embora a raiz
A raiz significa predição, predizer, não é só isso, mas o que não se pode ser conhecido por meios naturais. Ou seja, profecia é a proclamação da vontade de Deus, tanto com referência ao passado, como ao presente, quanto ao futuro. E nós temos que deixar muito claro, e nós não podemos deixar de falar isso, que a palavra de Deus, ela é a maior das profecias. Então, se profetizar é a proclamação da mente e da vontade de Deus aos homens, a Bíblia, sem dúvida nenhuma, ela é a revelação total dos pensamentos e da vontade de Deus. A Bíblia é a palavra profética completa. Então, assim, se eu quero profetizar, mas sem o auxílio das Escrituras, então eu já perdi o propósito original. Então, a Bíblia, ela é perfeita e suficiente para nos aproximar à revelação de Deus através do Espírito, o qual já habita em nós. E toda a Bíblia, ela aponta para a única coisa que move o coração de Deus, que move o coração do Pai. E o que é? O Filho, o Cristo ressuscitado, o Pai revelando o Filho nos dando a conhecer o Pai, o Espírito Santo habitando dentro de nós, o Espírito Santo nos dando a conhecer a Cristo. Toda profecia, preste atenção nisso, ela se torna manipuladora e mística se Cristo não for o centro. Uma vez que Cristo deixou de ser o centro, toda profecia se torna manipuladora e mística. Então, nesse caso, o objetivo do ministro, do profeta ali, é alimentar a alma natural do homem. Então, assim, em uma casa profética, que vive o profético, isso gera filhos e ativa a voz de Deus neles. E qual que é o problema? O problema é que essa geração de profeta não ativa a voz de Deus nos filhos. Então, por isso, precisamos compreender como nos movimentar de forma madura dentro do corpo de Cristo. Consegue entender? No próximo vídeo que eu vou falar, que eu vou comentar sobre a profecia lá, a revelação que aquele irmão entregou para Maria Marçal, eu vou falar mais sobre os campos de atuação do ministério profético. Quais são eles? Espírito de profecia, dom de profecia e ministério de profecia, ou ministério do profeta, ou ofício de profeta. Nós não estamos falando de uma escala ou de uma hierarquia em relação aos corpos de atuação do profético. Estamos falando dos campos, apenas dos campos de atuação, não de hierarquia, apenas dos campos, tá? Isso eu vou falar em outro vídeo, para não ficar muito longo esse aqui, tá? Agora, eu quero que você deixe aqui o seu comentário a respeito disso tudo. Qual é a sua visão a respeito disso e o que você vê? Qual é a sua visão diante de tudo diante de todo esse movimento que está acontecendo, né? O Papa Francisco disse que o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil é uma piada. É uma piada. E, irmão, e se você parar para observar, você vai ver que ele não está assim tão errado nessa fala dele, se olharmos para esse âmbito de meninice dentro das igrejas. Consegue entender? Nós não podemos deixar o negócio continuar virando bagunça, e ainda que nós não temos controle sobre tudo, precisamos sim nos posicionar diante dessa situação. Tá bom, meu povo? Tá virando bagunça, tá virando meninice, como disse o Papa, é uma piada, né? Mas, diante disso tudo que está acontecendo, eu vejo que o tempo está se aproximando, o Senhor está às portas e Ele de fato vai voltar. Porque, irmãos, vai acontecer escândalos, é mister que isso aconteça, tem que acontecer, mas nós não podemos deixar nos abalar. Vamos continuar firme e vamos seguir firme em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo aí. Deus abençoe.